Olá pessoal, boa tarde. Aqui quem fala é Guido Bortolomazzi. Para quem não me conhece, eu sou repórter, comentarista hoje da Santa Cecília TV, no programa Baixada Esporte. Acompanhei o Santos Futebol Clube durante quase 40 anos, cobrindo só o Santos, o CT Rei Pelé, tudo aquilo que aconteceu nesses últimos anos na história do clube. Eu sempre estive presente em jogos importantes, fora do país, acompanhando o Santos em todos os campeonatos estaduais, ou no estado, ou fora do estado, enfim. Sempre ao lado do Peixe, com muitas informações, trazendo sempre aquilo que acontecia nos bastidores, aquilo que acontecia dentro do elenco do Peixe, para os associados, para os torcedores. A gente tinha uma equipe fantástica na cultura, trabalhamos muito tempo nas transmissões dos jogos e agora estamos fazendo um programa na TV Santa Cecília há 20 anos já, com o Baixada Esporte, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira às 12 horas, e a gente fala muito sobre o Santos Futebol Clube, que é o carro-chefe. É o assunto mais importante, é aquilo que a gente fala do Santos Futebol Clube. É com ele que nós vamos falar agora, nós vamos falar a respeito do Santos. Aquilo que está acontecendo hoje, as principais notícias que estão envolvendo o clube nesse exato momento, nessa paralisação em virtude da pandemia. O Santos continua aguardando o início do Campeonato Paulista, depois da última reunião da Federação Paulista de Futebol, por videoconferência, com a presença dos 16 presidentes. A federação determinou que os times vão retornar no mesmo dia, a partir de julho. Tem uma data ainda para ser marcada, para que todos possam retornar e começar suas atividades físicas, e aí se preparando para o retorno das duas últimas rodadas da fase de classificação do Campeonato Paulista. Depois, as equipes que se classificarem no mata-mata terminam o campeonato provavelmente em setembro, e vamos saber quem será o campeão dessa temporada. E também outros campeonatos que ainda estão em aberto, o caso da Copa do Brasil, Copa Libertadores e o Campeonato Brasileiro, que ainda não começou, e a gente não tem data e previsão para quando vai começar o Campeonato Brasileiro. Uma coisa é certa, os campeonatos vão ter muitas dificuldades, os clubes principalmente, porque essa paralisação fez muito mal, não só para o setor financeiro dos clubes, mas como também para a parte técnica das equipes, né? Porque muitos times vão sofrer aí com esse retorno. Quer dizer, ainda não vai ter aquele entusiasmo todo, porque vai ficar todo mundo preocupado com o vírus ainda. Será que está todo mundo curado? Será que pode pegar? Será, mesmo com todos os protocolos que estão sendo lançados aí para que os clubes retornem num esquema muito sério de prevenção, mesmo assim existe um problema muito sério, que é a preocupação do próprio jogador, né? O jogador fica preocupado, e aí como vai fazer? Porque esse protocolo tem algumas coisas que são rigorosas e a gente não sabe como é que os clubes vão conseguir cumprir, né? Por exemplo, concentração permanente até o término do campeonato, os jogadores fazerem exames 48 horas antes de cada partida, enfim, todos os procedimentos para que os times possam voltar tranquilos e aí seguir aí a orientação médica, para que ninguém possa ter problema nenhum com o Covid-19. Mas vamos saber como é que esses times vão retornar. E o Santos em si, como é que o Santos vai retornar? Como é que a diretoria do Santos, que está cheio de problemas aí em torno de pagamento, depois daquele acordo que foi feito do Santos tentar pagar 25% do salário, aí veio a grande surpresa para os jogadores, a diretoria só pagou 30% dos vencimentos, né? Deixou de pagar aquilo que foi combinado, criou um clima de animosidade hoje dentro do elenco do Santos. Tanto é que a gente vê que os jogadores não estão nem falando mais em redes sociais com relação ao que aconteceu, porque a diretoria do Santos está, né, preocupada com o que pode acontecer futuramente. Será que vai acontecer alguma coisa de algum jogador tentar sair do clube, tentar rescindir o contrato, tentar forçar uma venda, enfim. Todos esses problemas nós estamos acompanhando, mas até agora a gente fica na dúvida do que pode acontecer. O que a gente sabe verdadeiramente é que alguns jogadores estão preocupados, com o caso do Soteldo. O Soteldo, o Huachipato está forçando o pagamento de quase 15 milhões, porque o time não recebeu aquilo que foi prometido pelo Santos. Quando o Atlético Mineiro fez a proposta de comprar o Soteldo por 50 milhões, o Santos não quis vender, e aí o Huachipato falou, não, então se não vou vender, você vai ter que pagar à vista o que deve. E o Santos prometeu em pagar e não pagou, não cumpriu. O que o Huachipato fez?
foi para a FIFA, entrou na FIFA com uma ação que agora quer receber o total à vista. A FIFA determinou que o Santos vai ter que fazer esse pagamento o mais rápido possível, porque senão pode sofrer mais punições. Porque o Santos já foi punido com o caso do Kleber Reis, do Hamburgo. O Santos não pagou o Hamburgo quando foi acertado que o Santos deveria parcelar o pagamento, não fez nenhum pagamento. O Hamburgo também entrou na FIFA, a FIFA deu ganho de causa e o Santos tem 45 dias para pagar. O Santos já não pode inscrever nenhum jogador, se contratar qualquer jogador para o campeonato, não pode inscrever porque está bloqueado, enquanto não sanar a dívida com o Hamburgo. Então a situação fica complicada, porque o Santos não tem verba, não tem dinheiro. O dinheiro da Federação Paulista já acabou, o Santos já antecipou até 2022, não tem mais dinheiro. O dinheiro da televisão não veio, a televisão já disse claramente que vai dificultar, porque não tem patrocinador, não tem como pagar aquilo que foi acordado. O dinheiro da Conmebol, que o Santos já recebeu da Copa Libertadores pela primeira fase, já gastou. O dinheiro do Aguilar, que o Santos recebeu do Atlético Paranaense, que também é outro imbróglio, porque o Santos não pagou a equipe do Aguilar, né, na Colômbia, e aí agora o Santos gastou o dinheiro também, os 10 milhões que recebeu do Atlético Paranaense. O Santos ainda tem 50% do passe do Aguilar, mas também não pagou. A equipe também acabou entrando na justiça do Atlético Nacional, e por isso fica um monte de imbróglio para o Santos resolver, e vai acumulando e dinheiro não está chegando na Vila. Agora aparece a possibilidade de uma venda, que é do Lucas Veríssimo. A Sampdoria ofereceu 4,5 milhões de euros pelo jogador. O Santos não respondeu, não falou nada, está aguardando uma outra situação. Já de antemão viu que a proposta está chegando e a multa contratual do Lucas Veríssimo era baixa. O que ele fez? Renovou o contrato até 2024, aumentou o salário do Lucas Veríssimo, uma compensação, só que não registrou o contrato ainda na CBF. Por que não registrou? Porque se registrar vai ter que pagar o aumento. E aí não pagou o aumento porque não registrou o contrato. Se aparecer algum time já interessado em fazer uma proposta que o Santos vai analisar se for viável, aí o Santos vai lá e vai registrar para aumentar a multa contratual. É assim que a diretoria do Santos está agindo, quer dizer, está sempre empurrando com a barriga as coisas que estão acontecendo dentro do Santos Futebol Clube. Outras coisas que estão envolvendo a venda do Soteldo, por exemplo, né, muitos falam que o Soteldo pode ser negociado, mas o Soteldo tem uma multa contratual muito alta e aí até agora não apareceu ninguém. Mas o jogador que está sendo mira agora, está na mira do Real Madrid, é o Caio Jorge. O atacante Caio Jorge, jovem jogador, que o Santos acabou revelando, e agora o seu procurador, né, que a gente sabe muito bem que o Santos tem assim uma situação meio complicada com esse procurador, do próprio Caio Jorge, e existe essa possibilidade do Santos negociá-lo com a equipe do Real Madrid, se a proposta vier, né? A gente sabe muito bem que até agora não aconteceu nenhuma proposta, mas está vindo informações da Espanha. Olha, o Real Madrid tem interesse no Caio Jorge, que é um jogador que tem uma grande possibilidade de vingar no futebol europeu, tem o estilo do Ronaldo, do Cristiano Ronaldo. Então está toda essa celeuma em cima dele para tentar valorizar, né? E aí numa dessas a gente sabe que essa valorização pode ajudar o Santos. Tomara que isso aconteça, se vier uma boa grana, mas que seja bem utilizado, porque como aconteceu com o dinheiro do Rodrigo, vendeu por 200 milhões, dinheiro sumiu, gastou o dinheiro e não fizeram absolutamente nada. Ao invés de a dívida do Santos diminuir, aumentou ainda mais. O Santos hoje deve quase 500 milhões e a probabilidade que todo mundo fala é que até o final do ano essa dívida deve chegar aos 600 milhões. Isso por quê? Só uma informação. A folha de pagamento do Santos hoje está em torno de 17 milhões de reais. 17 milhões de reais. Qual é o clube que aguenta pagar uma folha dessa se não tem receita? O Santos não tem nenhuma receita. Uma receita de televisão que chega a 90 milhões, mínima. Receita de público do estádio, pequena. Receita de licenciados, pouca. Então o Santos hoje está numa situação triste em termos financeiros. E precisa vender alguém para tentar solucionar os problemas atuais. Porque aquilo que já vem se arrastando
dificilmente o Santos vai solucionar. Então, meus amigos, a gente vai ficar sempre atento às informações do Santos. Vamos falar muito nos outros vídeos sobre o Cueva, sobre o Brian Ruiz. Você vê que o Cueva, né? O Cueva foi para o Pachuca, o Santos acabou perdendo o jogador porque o Cueva entrou na FIFA, na justiça da FIFA, pediu a liberação do passe, alegando que o Santos estava devendo para ele, que o Santos não cumpriu o que prometeu, e aí a FIFA liberou o jogador para jogar no Pachuca. Foi para o Pachuca, acertou, ficou lá, fez alguns jogos e tal. Agora, nessa parada da pandemia, o técnico do Pachuca sentiu que o Cueva não rendeu aquilo que era esperado. E aí o Cueva está saindo do Pachuca, tá indo para o futebol argentino. Aí a pergunta que não quer calar. A FIFA determinou ainda que vão analisar o quanto custa essa multa contratual entre Santos, o Cueva e o Pachuca tem que pagar. Só que o clube da Rússia não quer nem saber. Ele quer saber de ganhar os 27 milhões que o Santos deve para ele. Comprou o Cueva por 27 milhões e até agora não pagou nada. O Santos vai ter que pagar o time russo. Não tem jeito. E aí dificilmente vai receber de Cueva, de Pachuca, e as coisas vão sendo empurradas com a barriga. É isso que acontece no Santos, nessa administração, que a cada dia que passa vem uma surpresa negativa. Um abraço a todos, um ótimo dia e até logo mais.